Generalidades sobre a oração. 343. Qual é o dever dos pastores quanto à doutrina da oração? Os pastores devem instruir cuidadosamente os fiéis sobre tudo que diga respeito à oração, tanto que devem pedir como a maneira de fazê-lo. 344. Que dizer da necessidade da oração? Segundo a doutrina e o exemplo de Cristo e dos apóstolos, a oração é um dever rigoroso e o único meio de conseguir o que se precisa nas necessidades comuns e nas circunstâncias extraordinárias da vida. 345. Quais são os efeitos e os frutos da oração? São muitos. A oração glorifica a Deus porque é a expressão de nossa dependência, nossa confiança, nosso amor para com Ele. Alcança o bom despacho da nossa petição porque é uma chave para o céu, uma fonte de alegria, um meio de conseguirmos prontamente os nossos pedidos. 346. De que maneira somos atendidos? Muitas vezes, Deus não nos atende da maneira que esperávamos, seja porque nosso pedido seria inútil ou prejudicial, seja porque Deus nos reserva graças e benefícios maiores, seja porque rezamos com negligência. Quando pedimos nas devidas condições, Deus nos dá mais do que desejamos. 347. Quais são os frutos da oração? A oração aumenta em nós as virtudes da fé, confiança, caridade, fervor, humildade e coragem. Purifica nossa constância, aplaca a cólera divina. 348. Quais são as várias espécies de oração segundo uma passagem de São Paulo? São Paulo diz assim: recomendo-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, petições, ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 349. Quais são, porém, as espécies principais da oração? As duas espécies principais são a petição e a ação de graças. 350. Quais são os graus ou modalidades da oração quanto aos sentimentos de quem reza? Distinguimos oração efusiva, oração contrita, oração de quem procura a verdade, oração do impenitente. 351. O que se deve pedir? Como norma geral, devemos pedir o que é lícito e agradável a Deus. As coisas temporais devemos pedi-las condicionalmente com desapego do coração. Devemos, porém, pedir a glória de Deus incondicionalmente, sem nenhuma restrição. 352. Por quem devemos orar? Devemos pedir por todos, sem exceção. Pelos pastores espirituais, pelos governantes, pelos bons e justos, pelos nossos inimigos, pelos que estão separados da igreja por heresia ou cisma, pelas almas do purgatório, pelos impenitentes. 353. Que significam as maldições dos santos contra os pecadores? Os santos padres dizem que essas maldições tinham antes o caráter de predições de castigos iminentes, ou eram uma esconjuração do poder do pecado para salvar o pecador. 354. A que deve referir-se nossa ação de graças? Devemos render graças a Deus pelos inúmeros benefícios que sempre nos dispensou e que diariamente continua a dispensar ao gênero humano, mormente pela vitória dos santos que, com sua graça, lograram vencer todos os inimigos internos e externos da salvação. 355. O que dizer da saudação angélica? A Ave Maria é uma perfeita petição e ação de graças ao mesmo tempo. 356. A quem devemos orar? Em primeiro lugar, devemos rezar a Deus, invocar seu santo nome. Depois rezamos aos santos recorrendo à sua intercessão junto a Deus. 357. Como rezar o Pai Nosso em honra de um santo? Quando rezamos o Pai Nosso diante de uma imagem de um santo, devemos pedir ao mesmo santo que recite conosco o Padre Nosso e nos ajude a alcançar o que se contém nas suas petições. 358. É preciso preparar-nos para a oração? A Escritura diz: antes de rezar, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Eclesiástico 18, versículo 23. 359. Com que sentimentos devemos entrar em oração? Para fazermos uma boa oração, devemos despertar em nós sentimentos de humildade e arrependimento, procurando livrar-nos de certos pecados, como seja homicídio, ira, discórdia, rancor, dureza para com os pobres, soberba, desprezo pela palavra divina. Que sentimentos são ainda necessários? Devemos rezar com fé e esperança. Confiar na bondade de Deus para conosco, em Cristo como nosso medianeiro, no Espírito Santo como promovedor de nossa oração. Viver, enfim, segundo a vontade de Deus. 361. Que atributos deve ter a oração? Devemos rezar em espírito e em verdade, com esperança, com perseverança, em nome de Jesus, com fervor e gratidão, com jejuns e esmolas. Preâmbulo do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. 362.
Em que consiste o preâmbulo do Pai Nosso? Consiste na apóstrofe ou invocação, Pai Nosso que estais no céu. 363. Que efeito produz em nós a invocação de Deus como nosso Pai? A invocação de Deus como Pai de todos os homens desperta em nós a alegria e confiança de rezar. 364. Como Deus se revelou como nosso Pai? Deus revela-se como nosso Pai na criação, no governo do mundo, na sua providência, na obra da redenção. 365. Que se deduz de nossa filiação divina? Dela concluímos que devemos portar-nos como filhos de Deus, na ventura e na desgraça, suportando o sofrimento, não como se fosse uma condenação de Deus, mas como prova de seu amor paternal para conosco, que todos os cristãos são irmãos entre si, irmãos e co-herdeiros de Cristo, que os laços de fraternidade persistem apesar das várias dignidades e atribuições entre os homens, porque temos o mesmo Pai, o mesmo Redentor, a mesma herança, que o Espírito do Pai Nosso é fundamental para a oração e a vida cristã. 366. Por que dizemos que estais no céu? Não obstante sua onipresença, dizemos que Deus assiste no céu, para termos assim uma imagem de seu poder e majestade e para nos lembrarmos mais intensamente de nossa pátria celeste. Primeira petição. Santificado seja o vosso nome. 367. Qual é o conteúdo das 3 primeiras petições? Sendo Deus o sumo bem, estão em primeiro lugar as petições relativas à sua glorificação, e por sinal que glorificação extrínseca. 368. Como deve ser esta glorificação? Deve ser na terra igual à do céu, principalmente a glorificação do nome divino para desagravar de ofensas e blasfêmias. 369. Qual é o sentido da primeira petição? Que todos os homens conheçam a Deus e recebam o batismo, que os cristãos pecadores sejam regenerados pela penitência e que todos os homens reconheçam os benefícios divinos, que todos os homens acatem a verdadeira Igreja de Deus, que o nome de Deus não seja blasfemado por causa dos cristãos, que o bom exemplo dos cristãos leve os homens a glorificarem a Deus. Segunda petição. Venha a nós o vosso reino. 370. Qual é o âmbito da segunda petição? É o ponto de partida e o remate de toda a pregação evangélica. Porquanto Cristo disse, procurai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6, versículo 33. Abrange também tudo o que se faz mister para uma vida espiritual e corporal. 371. De que modo devemos realizá-la? Devemos procurar o reino de Deus, nutrir o desejo do céu, considerando a miséria humana, que é pior do que a condição natural dos irracionais, investigando as causas dessa miséria e procurando os remédios. 372. Que se entende por reino de Deus? Por reino de Deus entendemos a soberania e a providência de Deus, sua proteção para com as almas justas, um reino que não é desse mundo, um reino de graça e santidade, um reino de glória celestial. 373. Qual é o nexo entre reino da graça e reino da glória? A graça, como diz Cristo, é a fonte que jorra para a vida eterna. João 4, versículo 14. Portanto, não poderá possuir no céu o reino da glória quem na terra não conservou em si o reino da graça. 374. Qual é o conteúdo desta petição? Pedimos pela propagação da fé e da Igreja, pela conversão dos pecadores, no grêmio da Igreja, pela santificação e perseverança dos bons na Igreja. 375. Que motivos nos induzem a fazer devotamente essa petição? São os seguintes. A. O imenso valor do reino de Deus. B. Nossa indignidade e indigência. C. A obrigação de nos esforçarmos, de confiarmos na graça de Deus, de pedirmos a plena vitória do reino de Deus entre os homens. Terceira petição. Seja feita a vossa vontade. 376. Que faz ressaltar a importância desta petição? 3 fatores. A. O triste estado do homem decaído, a propensão de sua vontade para o mal, a turvação da inteligência, sua incapacidade de conseguir o reino do céu. B. A necessidade de pedirmos o auxílio de Deus para vencer o pecado e perseverar no bem. C. O fato de que má concupiscência remanesce também nos bons e justos.
377. Qual é o conteúdo dessa petição? Pedimos a força de cumprir todos os preceitos divinos, verdadeiro horror às obras da carne, a graça de não nos iludirmos com as aparências do bem, a consecução de coisas boas e agradáveis, a perseverança de fazer a vontade de Deus, a difusão da vontade de Deus por todo o orbe da terra, a graça de cumprirmos a vontade de Deus com perfeição, isso é, por amor e reverência, não tanto pela recompensa prometida, como o fazem os anjos e os santos no céu. 378. Com que sentimentos devemos fazer essa petição? Nossa miséria nos faça humildes, a glória do serviço de Deus nos faça zelosos, a fé na providência divina nos faça perseverantes em nosso estado e vocação. Quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 379. Qual é o nexo dessa petição com as precedentes? Após haver pedido os bens sobrenaturais, é lógico que se peçam as coisas temporais, necessárias para a vida corporal. 380. Porque pedimos coisas temporais? Pedimos-las porque são os meios necessários para a consecução de bens sobrenaturais. 381. Com que disposições devemos rezar a presente petição? Devemos sobrepor a vontade de Deus a todas as coisas e fazer a reta intenção ao usarmos as coisas temporais e terrenas. 382. Por que é necessária esta petição? É necessária por causa das exigências materiais da vida agravadas pelo pecado original a que devemos acudir com o nosso esforço, mas amparados pelo poder e bondade de Deus. 383. Que significa pão no sentido material? Significa tudo o que havemos mister para a manutenção da vida corporal, como seja comida, roupa, casa, etc., mas só o que for necessário. 384. Que designa o possessivo nosso, concita a temperança, proíbe o desperdício e manda adquirir legitimamente. 385. Que nos diz cláusula de cada dia, sugere-nos a frugalidade, condena a avareza e ganância, lembra o dever da oração diária. 386. Qual é o sentido do imperativo nos dai? Exorta todos à submissão a Deus, aos ricos induz a pedirem a proteção de Deus para seus bens e fortuna. 387. Porque pedimos no plural? Porque temos a obrigação de pedir uns pelos outros e de repartir com os pobres a nossa parte. 388. Que exprime o advérbio hoje, lembra-nos a contingência e incerteza de nossa vida. 389. Que significa pão no sentido espiritual? Significa tudo o que havemos mister para a nossa vida sobrenatural, isto é, a palavra de Deus. Cristo, nosso Senhor, principalmente na Eucaristia, como pão cotidiano de nossa alma. 390. A que nos exorta, afinal, a presente petição? Exorta-nos a pôr às mãos de Deus o bom êxito de nosso trabalho e nossa oração. Aos ricos, particularmente, lembra o dever de acudirem aos pobres em suas necessidades. Quinta petição. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 391. Em que caráter se nos apresenta a quinta petição? Apresenta-se-nos como fruto da paixão de Cristo, como condição para conseguirmos a vida eterna e como nova modalidade de oração. 392. Com que disposições devemos fazê-la? Devemos reconhecer nossa condição de devedores para com Deus, arrepender-nos de nossos pecados por causa de sua hediondez, por causa da majestade divina, por causa do cativeiro do demônio, por causa dos castigos, confiar na misericórdia de Deus que está pronto a perdoar, mas quer ser rogado. 393. Qual é o sentido de dívidas? Dívida na linguagem comum pode ser compromisso, transgressão ou infração, e também ofensa e rogada ao próximo. Por dívidas, entendemos todos os nossos pecados. 394. Por que nos é necessário perdoar? Porque nosso perdão ao próximo é a condição que Deus põe para nos perdoar. 395. Por que dizemos perdoai-nos e não perdoai-me? Rezamos no plural, uns pelos outros por caridade, já que somos irmãos, e também por justiça, já que muitas vezes somos solidários nos pecados do próximo. 396. Que motivos nos induzem a perdoar? A prontidão de perdoar nos dá uma garantia de nossa filiação divina. O rancor involuntário não tira o valor de nosso perdão. Ainda que rancorosos, devemos recitar com fé a presente petição e não deixaremos de sentir seu efeito conciliatório. 397. Quais são os meios para se recitar fervorosamente esta petição? Devemos comparecer diante de Deus como necessitados, evitar as ocasiões de pecado,
imitar os exemplos de arrependimento relatados na Bíblia, ser esmoleres, esquecer as injúrias e rogar pelos inimigos. Sexta petição: e não nos deixeis cair em tentação. 398. Porque Cristo nos ordenou essa petição? Cristo nos mandou rezar assim porque é muito grande a sanha do demônio contra os bons. Os demônios são poderosos no seu ódio, firmes na sua arrogância, tremendos pelo seu número. Além disso, nossa fragilidade é atacada pela má concupiscência, muito embora Deus jamais consinta em sermos tentados acima de nossas forças. 399. Porque os maus não são tentados? Os maus não são tentados porque em sua obstinação já são pertença do demônio. É bom sinal quando os virtuosos são importunados com muitas tentações. 400. Que se entende por tentar? Tentar consiste em provar alguém para se verificar sua firmeza em algum princípio ou modo de proceder. 401. De que modo tenta o demônio? O demônio tenta para o mal, valendo-se de nossa má concupiscência e de homens depravados. 402. Qual é o sentido de cair em tentação? Deus não quer jamais o pecado, mas permite tentações e quedas nossas e não impede propriamente o abuso de seus benefícios e graças, porque deu ao homem a livre vontade ou a determinação de si mesmo. Nas Escrituras, devemos atender a alguns idiotismos, quando lemos, por exemplo, que Deus endureceu o coração do faraó ou que obcecou o coração do povo. Não devemos ver nessas expressões um ato positivo, mas só uma simples permissão de Deus. 403. A vantagem nas tentações? As tentações nos ensejam muitos merecimentos e aumentam nossa glória e felicidade no céu. Por isso não pedimos propriamente isenção de sermos tentados, mas a força de resistir às tentações e de vencê-las. 404. Qual é, pois, o sentido básico dessa petição? Pedimos a graça de não cedermos à má concupiscência, de não nos arrendarmos do caminho do Senhor, mas de nos conservarmos fiéis a Cristo, tanto na ventura como na desgraça, de termos em todo o nosso ser a poderosa assistência divina, de podermos esmagar Satanás debaixo de nossos pés. 405. Com que sentimentos devemos rezar essa petição? Devemos confiar de nossa própria suficiência, entregar-nos à bondade divina, fitar os olhos em Cristo, vencedor do demônio, pensar nos triunfos dos santos, usar os meios conducentes contra as tentações, pedir forças a Deus, almejar o prêmio da vitória. Sétima petição: mas livrai-nos do mal. 406. Qual é a importância dessa petição? Essa petição é, por assim dizer, um sumário de todas as precedentes. Antes de morrer, Cristo pediu pessoalmente: não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardeis do mal. 407. Qual é a sua oportunidade e necessidade? No meio de tantas tentações e perigos, é preciso pedir que Deus tenha a mão e nos livre dos males que fazem perigar a salvação de nossa alma. 408. De que maneira devemos rezar essa petição? Devemos pedir a Deus livramento dos males, mas em subordinação à glória de Deus, e não confiando apenas em nossas defesas humanas. Nosso pedido é também condicional, quanto aos males interiores e exteriores, e quanto às coisas que são bens apreciáveis e desejáveis. 409. De que maneira Deus nos atende? Deus afasta desgraças iminentes, consola nos sofrimentos, acode até milagrosamente. 410. Porque dizemos que o demônio é o mal? Porque ele é autor do pecado, porque é um instrumento e castigo nas mãos de Deus, porque odeia os homens, porque instiga para o mal. 411. Que conclusões práticas devemos tirar da sétima petição? Enquanto vivermos, teremos de sofrer. Por isso, soframos com paciência a alegria a exemplo dos santos. O final do Pai Nosso. Amém. 412. Qual é a importância dessa conclusão? O Amém é o sinete do Pai Nosso, é um penhor das graças pedidas. 413. Qual é o processo misterioso que se opera em cada oração? Na oração, Deus torna-se mais acessível, faz sentir os efeitos de sua bondade, afervora-nos no seu serviço, faz-nos reconhecer nossa própria miséria, desperta em nós os sentimentos de ação de graças, como vemos nos exemplos do profeta Davi. 414. Que significa e como se traduz o Amém? É uma resposta de Deus à oração e exprime a esperança de quem reza,
Uns traduzem o amém por assim é, assim seja, outros por fielmente ou por em verdade. 415. Quais são os efeitos de sua recitação? Concentra a atenção de quem reza, aumenta-lhe o fervor ao dizer amém. Já sentimos, por assim dizer, que se aproxima o auxílio de Deus.